Eu sou a Carol e estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje eu tenho a honra de receber uma amiga espetacular. Eu vi todo o crescimento dela e uma pessoa assim que a gente conhece e passa a admirar. Érica Bonfim, obrigado, viu? Muito bom te rever também, tá? Eu que agradeço. Cada vez mais bonita. Muito obrigada, viu? E você cada vez mais jovem. Érica, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional, a escolha da profissão, pode falar as empresas, eu deixo à vontade, tá? Tá ótimo. Eu nasci em São Paulo, capital mesmo, só que quando eu tinha 8 anos, o meu pai quis ir para o interior, então grande parte da minha infância eu passei em Palmital, que é no interior de São Paulo. Okay. Depois de um ano... Lá nem tinha Palmito, né? Só o nome da cidade. Quando eu cheguei, não. Fazia que no passado, sim. Que no passado, sim, né? Sim. Comentam-se que sim. Não sei, quando eu cheguei lá só tinha o Palmeiras. Dá certo. Falavam que tinha bastante mesmo no início, lá no início de tudo mesmo, né? Aí você fez o grupo ginásio, as coisas lá. Eu fiz, mas assim, eu fui para Palmital em 80, em 81 fui para o interior da Bahia, meu pai é de Prado, Bahia, ali perto de Porto Seguro, dá uns 200 quilômetros mais ou menos. E aí meu pai resolveu voltar para o Palmital de novo, então eu fiquei um ano em Palmital, um ano no Prado e um ano em Palmital de novo. E aí permanecemos por 14 anos. Então sim, respondendo, eu fiz toda a parte ali, tanto na época era primário, colegial e a faculdade, né? Sim. A faculdade eu fiz em Assis, na Unesp. Ok, aí você fez letras, é isso? Fiz letras, isso. Eu queria psicologia, mas psicologia na época também, né, dá a impressão que faz muito tempo, mas tinha um magistério. Então eu estava no último ano de magistério e aí eu passei na faculdade. Eu prestei só por prestar. Como eu passei, eu falei, eu vou fazer um ano de letras e depois eu tento a psicologia, porque psicologia era integral e eu ainda tinha o 4º ano de magistério. Entendi. Mas aí eu terminei o magistério, gostei muito de letras e continuei, não fui para psicologia, né? Perfeito. E o que te levou para voltar para São Paulo? Então, depois que eu fiz faculdade, minha irmã também, minha irmã fez Direito em Marília, eu Letras em Assis, e aí o mercado de trabalho, né, Kendi? Ok, verdade. O interior é bom, a gente aproveitou o máximo, eu fiz muitas coisas que talvez se estivesse em São Paulo não teria oportunidade de fazer, fiz arte culinária, fiz capoeira, fiz vôlei, fiz até tocar na bandinha, né? Eu comecei a fazer aula de sax para tocar na bandinha municipal. Não cheguei a tocar, mas fiz aula de... Se divertiu bastante. Bastante. Então, muita coisa deu para fazer lá. Só que quando chegou no momento do mercado de trabalho, já é mais difícil. Aí meu pai resolveu voltar para São Paulo. Então, voltamos para São Paulo por conta do Entendi, que legal. Mesmo, né? Aí o primeiro local foi a México? Não, eu voltei para cá, eu comecei a dar aula no colégio público, aqui Adolfo Gordo, ali perto de casa, e numa escola particular também. Então eu fiquei de 2 a 3 anos nessa vida, né, de aula só. E aí teve oportunidade, uma amiga trabalhava na American Express e aí falou para mim, você não tem interesse, tem uma vaga lá? Eu falei, mas eu não entendo nada, não, mas é bacana assim mesmo. E fui eu para a entrevista e aí no fim passei. Muito bom, que ótimo. Mas aquela parte de atendimento a clientes, ela tinha uma dinâmica muito bacana, né? Uma energia boa e foi uma coisa bacana. É o que eu falo, o que eu aprendi ali é para a vida, é uma escola para a vida, para você ter ali o cliente no teu DNA mesmo. Perfeito. E o mais interessante é uma coisa que todo mundo fala assim, vai atrás dos seus sonhos, mas eu entrei na Max dessa forma, mas tinha eu ia dar aula e tal, e eu via um fretado que passava sempre na rua de baixo. Aí eu falava assim, eu não sabia para onde ia, mas eu falava assim, um dia eu vou entrar naquele fretado, um dia eu vou. E qual que era o fretado que levava para o centro empresarial? Era aquele. Puxa, que
interessante. Então é muito bacana. Parece que estava almejando e as energias fizeram. Contribuíram para que aquilo né? acontecesse, Perfeito. né? Que bacana. É. Aí você ficou muitos anos lá? Né? Fiquei Eu fiquei 10 anos. 10 anos? 10 anos. Eu fiquei Mas de faltou um mês para completar 10 anos. Eu fiquei de 96 até 2008 lá. Olha que Foi bacana. bastante tempo. Passei por várias áreas, Sim. muitos aprendizados. Eu acredito assim que até essa coisa de gestão de projetos, eu aprendi na prática. Então eu comecei a fazer projetos lá, né? Passei pelas áreas de Era bom que você já atendimento. viu os gargalos ali na hora. Já, Isso. Né? E o que eu acho que é muito bacana também é quando você tem o conhecimento do operacional, Exato. você consegue ter uma visão toda da empresa. Sim, Isso é bacana, porque né? a pessoa que vê o todo, mas não está acostumado a ver o chão de fábrica, Isso. como aquilo funciona, tem uma hora que começa a ter problemas. Uhum. O ideal é ter um conhecimento geral de todas as coisas. Exato. Você ali, porque a primeira área que eu fui foi do atendimento ao cliente. Então você está no dia a dia, você está vendo ali o que está acontecendo. É verdade. E aí você consegue ter visão do todo. Isso foi uma grande escola mesmo. E até assim, por que aquilo tem que ser fechado? Tinha muitas informações confidenciais. Então, Exato. não era para todo mundo ficar passando ali. Isso, exatamente. É restrito. Né? Era chamado de aquário, lembra? De aquário, é verdade, né? Saudade E- desse tempo, viu? Muito legal, bacana. E depois, quando você saiu de lá, você continuou na área de relacionamento com clientes? Daí eu fiz, como eu tinha feito letras e já trabalhava com projetos, eu fiz pós-graduação em gestão de projetos. Legal. E aí eu fui para uma área de projetos mesmo. Tá. Né? Teve a fusão também com o Certo. Bradesco. E depois desse tempo na Mex, eu mudei, eu migrei, fui para outra empresa e sempre trabalhando com gestão de projetos e melhoria de processos. Tá. Mas a questão do lado humano ali sempre teve presente, né? Você tem como melhorar processos, você melhorar fluxos, mas sempre de olho ali no humano que está fazendo aquilo, E né? Isso o é uma coisa cronograma tem que ser seguido à risca. tem que ser seguido à risca, né? Porque esse é o ideal. Não adianta você projetar alguma melhoria, você fala que vai fazer em 2 meses, você entregar em 1 ano. As coisas estão muito rápidas, né? Pra gente E hoje esperar em esse tempo. dia, tem uns softwares especiais lá, que tem vários desdobramentos, então pega todas as áreas envolvidas, coloca dentro do projeto, né? E aí você vai cobrando cada uma das áreas para que as coisas aconteçam. Os Muito legal. projetos ágeis, né, vieram para ajudar bastante. Sim. A gente já tem várias metodologias e uma vai ajudando a outra, né? Ah. Tem o ágil, tem a parte da questão de melhoria ali, Lean, então uma coisa vai ajudando a outra, tem a parte da jornada do cliente, então você tendo conhecimento do pouco, você faz muito ali dentro. Legal. E até as métricas dessa parte do atendimento mudaram muito, né? Mudaram. Que a gente... Hoje a gente tem os OKRs, tem as métricas ligadas aos objetivos, então está tudo muito linkadinho. Mas é o que eu falo, sempre, uma coisa sempre é melhoria da outra ou é a complementar. Sim. Nunca é uma coisa extremamente do nada, né? A gente desenvolve, as coisas são cíclicas. Então, Verdade. se a gente for buscar na teoria mesmo, você vai ver que a gente já fazia isso há muito tempo. Só que, de repente, com outro nome e nem com tanta velocidade que tem hoje. E o olhar também é um pouquinho diferente. Isso. Você estava falando, hoje está um pouco mais humanizado, né? Sim e não, né? Não, do ponto de vista de cobrar os prazos e não sei o que, não. Mas assim, talvez, não estou falando da parte de conforto, mas talvez o seguinte, as pessoas têm mais acesso a informações. Isso tem. Isso tem, mas o que é um contraponto, né? Eu acho que as coisas são assim, a gente tem muito acesso à informação, mas se uma informação, até no livro que eu fui coautora, eu falo isso, Nós vamos falar. Infoxicação, porque a gente tem tanta informação, se a gente não coloca essa informação em prática, não vira conhecimento. Então, informação por informação, sem ter o conhecimento, sem colocar em prática, acaba se perdendo. A gente tem muitas informações vindo, mas a gente precisa saber usá-las e fazer de forma que você torne isso prático no dia a dia, né? Legal. Eu lembro que eu trabalhei em startup, né, de telecomunicações. Aí tinha aquelas pessoas que dominavam a informação, mas não passavam para ninguém.
E aí você tentava, aí eu peguei um dia, tinha uns 3 coordenados assim, falei, olha, escuta o seguinte, vocês não querem sair de férias? Lógico que eu quero. Desse jeito não dá. Tem como. Não, mas se eu passar depois num dia, não. Eu falo assim, conhecimento é igual o costume de vaca. Você deixa lá no pasto, lá só, não faz nada, mas se você utilizar aquilo lá para adubo, exatamente. é o que vai propagar, fazer, eu quero te dar qualidade de vida. Você quer sair um determinado mês ali e tal, não sei o quê, você sai tranquilo, o outro te cobre. Senão fica aquele negócio, vai ficar tudo engavetado um mês ali, até você... Vai parar tudo vai porque parar ele entrou tudo. de férias, não tem como, né? Então, hoje, é que antes falava assim, o especialista, né? Hoje, quanto mais generalista você for, melhor. Você tem que fazer, não discípulos, mas você tem que ter sempre uma pessoa que você pode confiar. Exatamente. Ali para ser teu sucessor, né? Sim. Porque aí todo mundo cresce e eu não digo nem só em relação a cargo, mas até em relação a outras atividades dentro da própria empresa, né? Porque isso está mais aberto hoje. Aquele termo lá, ninguém é substituível, às vezes naquele momento se não tiver, né, pessoa. Né? Exato. Então é interessante. Vamos falar do seu livro. Como é que apareceu aí o convite para você escrever lá o capítulo? Depois que eu fiz a pós-graduação em projetos, eu fiz uma segunda, que é de psicologia positiva, que tem essa questão de liderança positiva e algumas coisas que eu sempre acreditei. Legal. Você chegou a ler o livro do Claudemir Oliveira, não? Eu publiquei o livro dele, chama Psicologia Positiva. Não cheguei a ler. Ele tem uma empresa, ele é brasileiro, né? Mas mora nos Estados Unidos, e ele tem uma empresa lá, Seed of Dreams, Sementes de Sonhos. Ele escreveu sobre... Poxa, vou ler, não conhecia não, bacana saber. E aí nessa jornada aí de aprendizado e tendo conhecimento, até aplicabilidade na vida, que eu falo que quando você tem um conhecimento, se você aplica na tua vida, você vê o resultado na vida de outras pessoas também. Verdade. Tenho a Mel, que é maravilhosa, Melissa. Ela fala assim, que quando você acende a tua casa, você acende a vizinhança toda. Então, se a gente trabalha aqui dentro e a gente consegue fazer coisas boas, isso se prolifera. E é muito em cima disso que fala esse livro. Conexões Positivas, né? A professora, ela teve aí contato com mais ou menos umas 20, 25 pessoas, alunos, né? E que tinham interesse em contar algum caso, seja profissional, seja na vida pessoal, ou ambos, utilizando os conceitos da psicologia positiva. E esse livro foi concebido dessa forma. Que legal. O que você fala no seu capítulo? A capa é bonita, ficou, viu? É um ser humano aqui, né? Exato. Muito legal. O que eu falo? Eu falei um trecho específico de uma situação que eu passei, muito ruim, né? De eu estar indo viajar e quando eu estava na beira, assim, da portinha para entrar no avião, eu recebi uma ligação que meu filho não estava passando bem, estava convulsionando. E aí eu tive que retornar da viagem e era para a Europa, era com mais 2 amigas, minhas amigas seguiram. Então eu conto esse trajeto voltando, né? Todo mundo indo de forma alegre e eu voltando. E o sentimento de estar voltando para casa. E como que eu Mas foi a melhor escolha, né? Foi a melhor escolha. E na vida, a vida é feita de escolhas. E a vida é feita, quando a gente fala também de psicologia positiva, de ter pensamento, não é esse pensamento, falar assim, vai tudo dar certo, eu estou de braço cruzado aqui não fazendo. Não é, como que você ressignifica. Então, voltei, eu até com a malinha, eu passei 15 dias no hospital, não para onde eu ia, daí ia para Portugal e alguns outros lugares lá. Mas assim, e dali para frente, chegou a pandemia, depois de um tempo. Então, eu usei fatos do dia a dia, não usei só em relação ao trabalho, mas em relação a como que eu ressignifiquei essas situações todas com algumas das coisas que eu aprendi. Então, tá bem leve. É importante porque tem variáveis que a gente não controla. Não controla, Pandemia é uma delas.
Exatamente. E a maioria das coisas da nossa vida é dessa forma. Se a gente não tem controle, não adianta a gente ficar culpando o universo ou ficar se culpando. Né? Sim, a gente precisa aprender a lidar e pronto. Né? Não tem fórmula mágica. Mas se a gente tiver uma forma mais amena, mais leve de lidar com essas circunstâncias, a gente acaba tendo mais benefícios aí, né? Muito bom. É mais ou menos sobre isso que eu falo. Tá. E você pretende um dia escrever algum livro solo, alguma coisa? Sim, eu tenho interesse. Aí publica pela editora Laços. Com certeza, já está aqui, ó, a promessa feita, o convite feito, agradeço. Perfeito. Vamos escrever um livro aí da editora, viu? É que nós estamos em instantes finais, eu queria que você deixasse uma mensagem para os internautas, tá? E os seus contatos também. Ah, tá certo. Bom, aqui, antes de mais nada, agradecer aqui o contato. Obrigado. E se eu for deixar uma mensagem, o relacionamento sadio, né? E isso que faz a gente viver bem. Faz muitos anos que eu não vejo o Kendi. A gente trabalhou na Max no período ali. Eu acho que eu fiquei até 99. E eu entrei em 96. Então, 3 anos. Os relacionamentos sadios, as amizades verdadeiras perduram. Hoje eu estou aqui, fui convidada pelo Kendi, então é um sinônimo de que quando a gente tem relacionamentos bons, sadios, isso perdura e isso faz a gente mudar a vida das outras pessoas também. Verdade. Né? Esse simples bate-papo aqui de 20 minutos, com certeza vai levar alguma coisa para alguém. Vai tocar alguém de alguma forma, né? Perfeito, tá bom. Bom, meus contatos é Érica Bonfim. Perfeito. Sabe, sim. Né? E aí eu fico à disposição para o que vocês... As redes sociais estão aqui estão também. Aqui também. Tá. Eu sou mentora também, faço parte de coach, então muito voltada para a liderança positiva e se vocês precisarem, eu estou à disposição. Maravilha, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito e esse livro é teu, ó. Tá ok. Obrigado. Passar as mãos aí aqui. você autografa daqui a pouco para mim. Tá bom, combinado. Tá ótimo. Internautas, com os agradecimentos então a essa talentosa profissional, Érica Bonfim, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.